Rússia é invadida e atacada por combatentes que estavam utilizando ali equipamentos do mundo ocidental, inclusive equipamentos americanos. Peskov comunica que Putin já sabe desse ataque e que já está promovendo respostas para essa agressão do que ele considera como agressão do mundo ocidental. Lembrando que também é considerado uma linha vermelha pelos russos, ataque à sua integridade territorial. Lula diria que sai dessa reunião do G7 com alguns problemas geopolíticos, principalmente com o mundo ocidental, leia-se, com os Estados Unidos, com a OTAN por consequência, e também com Zelensky, com algumas informações contradizentes, digamos assim. O Zelensky fala uma coisa, o Brasil fala outra, mas se coloca cada vez menos como uma possível liderança pela paz mundial. A gente tem também uma possível resolução, na verdade uma derrota, dos armênios no conflito em Nagorno-Karabakh, pelo menos pelas palavras do seu próprio primeiro-ministro, seu chefe de governo, e também o calote dos Estados Unidos depois da reunião do G7, aparentemente está cada vez mais próximo. Se não resolver nos próximos 10 dias, os americanos, os estadunidenses, podem passar o segundo semestre com dificuldade para honrar as suas contas públicas. Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, só antes, recadinho aí para vocês. Ó. Hoje, praticamente todos os nossos dados, nossas informações, elas estão nos equipamentos eletrônicos pessoais. Seu celular, notebook, tablet. E, galera, tem que pensar na sua segurança, hein? Eu, por exemplo, trabalho na internet. Imagina se alguém pega meus dados do YouTube, do Gmail, eu sou desesperado com isso. E quando você se loga, por exemplo, vai no Wi-Fi público, sua segurança está comprometida. Vai fazer uma transmissão de dado, vai de celular para celular. Cara, sua segurança também está comprometida. Eu, pensando na minha segurança, e recomendo que você também pense, assinei o VPN do Surfshark, porque ele me garante uma criptografia total na transmissão de dado de ponta a ponta. Me conectei no Wi-Fi público, por exemplo, estou completamente protegido. E fora que ele esconde completamente os meus rastros na internet. Ele fica mudando, galera, sempre o IP, né, constantemente aí, para impedir que eu consiga ser rastreado. Fora que o VPN também, ele te permite, galera, outros benefícios mais, tá? Você consegue mudar, por exemplo, sua geolocalização. E eu uso muito, por exemplo, para séries. Existem algumas séries que eu gosto que não saem no Brasil, mas já saíram, por exemplo, nos Estados Unidos. Consigo mudar minha localização. Vou marcar uma viagem, por exemplo, com uma passagem, uma promoção. Você mudando sua geolocalização, você consegue ter acesso a descontos exclusivos de algumas posições, algumas localizações. Então aproveita, galera, porque eu tô te dando aqui um cupom exclusivo que você vai ter acesso a 3 meses gratuito e um descontão super especial. Fora que no Surfshark também eles estão lançando outras promoções, alguns serviços a mais, como por exemplo, mostrar páginas que não são seguras, também tem o antivírus do Surfshark, galera, é sensacional, tá? Então link na descrição, aproveita, eu não recomendaria se eu não tivesse plena certeza do que eu tô dando para vocês. Eles têm ali suporte, galera, 24 horas, manda e-mail, chat ali, eu uso e aprovo, hein? Use também para a sua segurança. Bom, como eu tinha estado para vocês na introdução, sim, a Rússia foi atacada no seu território. Quando eu falo no seu território, pessoal, nos territórios que foram invadidos, né? Nem a Crimeia estou considerando 2014, muito menos os territórios recentemente invadidos, como Donetsk, Lugansk, Mariupol, enfim, Zaporizhia, né? Estou falando de território que é reconhecido pela comunidade internacional como território da Rússia e, novamente, Belgorod, principalmente 2 cidades. A gente tem a reivindicação desse ataque sendo feito pelo movimento conhecido como Legião Rússia Livre, que é feito por ex-combatentes russos que consideram que o Putin é um ditador, está invadindo de maneira errada outro país, promove uma censura contra os seus opositores internos e querem a derrubada do governo Putin e a libertação da Rússia, segundo eles. E, claro, também a libertação, por consequência, da própria Ucrânia. Eles até gravaram vídeos, tá, falando sobre como o Putin ele é um censurador, ele é um ditador. Inclusive falaram que, nesse momento, os ataques que eles estão realizando estão deixando o Putin sem resposta, uma possível resposta de como conseguir combater esses ataques, ou seja, eles conseguiram furar a fronteira Rússia e estão avançando para cima do território da Rússia, mas em resposta, a gente já tem o Peskov, que é o porta-voz do Putin, falando que o Putin sabe de toda a situação, tudo o que está acontecendo e já está mandando seus equipamentos.
Pelo que a Rússia está colocando, isso está acontecendo porque no dia 20 ou dia 21 de maio, a gente teve a finalização dos conflitos em Bakhmut. A própria Ucrânia reconhece que perdeu aquele território, a Rússia se coloca como uma vitoriosa, inclusive, tá? O Prigozhin, liderança do grupo Wagner, responsável por essa conquista, anunciou que entre o dia 26 e dia 1º de junho, ele vai abandonar essas posições e o exército da Rússia que vai ter que dar conta. Inclusive falando que se eles não tiverem militares, existem vários generais que estão sobrando que poderiam ir para frente de batalha. Lembrando que ele já fez críticas ao Gerasimov e ao Shoigu, falando que enquanto os seus combatentes estão morrendo, eles estão ali, né, nos seus palácios de mármore, só fazendo faltar suprimentos para a linha de frente, para o campo de batalha, tá? Mas voltando aqui ao conflito que está acontecendo hoje, né? Isso claramente teve uma participação dos países ocidentais. Inclusive, não foi nem rechaçada essa hipótese pela Ucrânia e pelos Estados Unidos. Os próprios equipamentos, as roupas. Por exemplo, uma das coisas que estavam sendo utilizadas era um veículo MRAP, que é um veículo antimina cedido pelos Estados Unidos, tá? Além disso, nessas posições que foram atacadas, a mais ou menos 4 quilômetros de distância, a gente tem um dos locais onde existe uma armazenagem de mísseis nucleares que poderiam ser utilizados pelos russos, claro, em um eventual ataque dos ucranianos. A grande questão é, pela própria questão da Constituição da Rússia, caso algum ataque estrangeiro ocorra em território russo, a resposta que os russos têm que dar, até como elemento de dissuasão, é um ataque nuclear, uma resposta nuclear. Ou seja, em tese, mais uma linha vermelha ela foi ultrapassada. Só que vocês entendem que, aparentemente, mesmo com os equipamentos, os blindados, enfim, que foram mandados, né, pela Legião Rússia Livre, não são ataques de estrangeiros. Você pode defender essa hipótese. Por quê? Porque são dissidentes russos. Então é como se o pessoal interno da própria Rússia estivesse realizando um ataque contra si mesmo. Claro que a vertente da Rússia vai ser a utilização, tá vendo? Ó, a gente está tendo equipamento do mundo ocidental, os caças F-16, os ataques que aconteceram foram equipamentos cedidos também pelos americanos em conluio com os ucranianos, então eles estão planejando um ataque contra a soberania da própria Rússia. Então essas duas vertentes vão ficar à mostra. E lembrando, pessoal, que a gente está no momento que se assemelha bastante quase a uma Guerra Fria, né? Só que literalmente um ataque militar acontecendo. Mas Guerra Fria em que sentido? Vocês entendem que isso é um avanço? Já tinha, né, acontecido alguns pequenos ataques, derrubaram ali aeronaves e tal, mas uma invasão militar, galera, dessa proporção, dessa monta, mesmo que não seja dos ucranianos, isso não tinha acontecido. É a Ucrânia e a OTAN jogando um pouquinho mais para lá. Talvez, se a Rússia deixar cada vez jogar um pouquinho mais para lá, isso pode acabar tirando a moral do próprio Putin. Lembrando que os próprios combatentes que invadiram falaram que o Putin está sem poder de reação nesse momento. Então isso pode sim enfraquecer a imagem da Rússia. Qual será a resposta da Rússia? Pode ser uma retaliação nuclear? Eu, pelo menos, no momento, pessoal, ainda não acredito. Mas algum tipo de resposta militar, algum tipo de ataque forte vai ter que vir por parte da Rússia com uma resposta. Uma mostra que a Rússia não vai deixar, né, esses ataques se fortalecerem, aumentarem ainda mais. Lembrando, pessoal, que a Rússia ela vem dando algumas declarações polêmicas, como, por exemplo, quando o Biden citou a questão de mandar, né, treinar os combatentes para utilizar os F-16, o Putin deixou bem claro que isso poderia ser colocado como um risco colossal para o Ocidente. Quando foi perguntado para o Biden se de fato isso seria um risco colossal para o Ocidente, o treinamento e mandar os F-16, ele falou, olha, só se for risco colossal para o Putin, porque para a gente não vai ser. Mais uma guerra de propaganda, né? Uma guerra de narrativas. E aí, como será que o Putin vai responder a esse ataque de sabotadores ucranianos de dissidentes da Rússia? Deixa aí nos comentários, mas é fato que mais um passo foi dado para uma possível escalada, infelizmente, aí, nuclear. Inclusive, até o nosso próximo tópico, né, que é a presença do Lula no G7, eu diria que ela começou bem com o Lula fazendo reuniões ali, né, com o Japão, fazendo reuniões com a Índia, com uma série de países, inclusive com o Canadá também, né, que é um país que ajuda bastante os ucranianos, mas que da metade para frente acabou mostrando um certo isolamento geopolítico. Pelo menos naquele contexto de países do G7 que anunciaram inicialmente, né,
que a guerra da Ucrânia não seria um dos principais tópicos, e eu diria que críticas à China e a guerra da Ucrânia acabaram sendo os principais tópicos, mas convenhamos, também já era previsto, até pela presença do Zelensky na própria reunião, né? Tanto que, por exemplo, a China, pelas declarações que o G7 deu, contrários a Taiwan, falando do mar da China Meridional, da questão do Tibete, da questão do Xinjiang e tal, anunciou a convocação do embaixador japonês para dar as devidas explicações. Quando você convoca o embaixador, é como se você estivesse mostrando, olha, eu estou criticando a postura que você teve na sua argumentação internacional, enfim, né? Em algum tipo de reunião estrangeira. Mas voltando aqui a falar do Brasil, a gente sabe, galera, que existem muitas coisas que estão por debaixo do pano, que a gente não vai saber nunca na geopolítica internacional, infelizmente, né? O Brasil recebeu, por exemplo, Sergei Lavrov em uma reunião. Ele veio até o Brasil para fazer alguns tipos de comentários. Agora, convenhamos, as portas fechadas, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. O Celso Amorim também fez uma visita à Rússia e ele se reuniu com membros do governo Putin e alguns dizem até com o próprio Putin. É um assessor especial da chancelaria brasileira. Também fala assim, a gente foi pedir a paz, tal, essas coisas. O que de fato aconteceu, a gente não sabe. No último dia do G7, a gente teve o Biden, por exemplo, dando algumas declarações fortes, né? Falando que tem que ir para cima do Putin para retomar todos os territórios. E o Lula falando que viu essa declaração como uma declaração errada, porque ele parte desse princípio sempre, né? Ele fala, olha, eu entendo que a Rússia está errada, que a Rússia invadiu o território, que violou a integridade territorial, mas a solução não é atacar a Rússia, não são sanções econômicas. E deixando claro, inclusive para o Macron, que existe um risco nuclear. Palavras do Lula. Será que ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe? E por isso que ele deu algumas mancadinhas, entre aspas, com o Zelensky? Porque, galera, convenhamos, a gente teve, por exemplo, quando o Zelensky chegou na reunião do G7, todos os chefes de governo, inclusive alguns que tentam adotar uma postura mais de neutralidade, né? Como da Indonésia, da Índia, o Narendra Modi, por exemplo, foram lá cumprimentar o Zelensky. Você vê a imagem, o Lula tá lá escrevendo ali no seu caderninho e tal, né? Ele alega que ele não viu. Mas, agora, convenhamos, ainda mais num G7, qualquer tipo de movimentação, ainda mais o Brasil, que é um país polêmico na geopolítica nesse momento, será que um assessor não podia ter avisado? Ô, Lula, olha lá, o Zelensky tá lá, vai lá cumprimentar, tal, mostra que você tá disposto, enfim, né? Aí depois, o Zelensky falou que ele queria marcar uma reunião com o Lula. Aí a gente tem informações desencontradas, porque segundo o Itamaraty, o Lula, ele sim se disponibilizou a fazer uma reunião com o Zelensky, mas o Zelensky atrasou para aparecer. Aí ele teve uma reunião com a liderança do Vietnã e depois o Zelensky não apareceu mais. Enquanto isso, o Zelensky fala que, na verdade, não houve uma boa vontade do governo brasileiro tal, e que houve um desapontamento, que ele ficou um pouco desapontado, inclusive faz uma gracinha ali, né, com o Lula. Houve interferência dos Estados Unidos nisso, galera? Não sei. O Biden também não teve nenhuma relação, né, com o Brasil. Então eu diria que, por todas as consequências do G7, críticas à China, a aliança dos caças F-16, Portugal falou que vai mandar, a Alemanha falou que só não vai mandar porque não tem, mas dá apoio também econômico. Os Estados Unidos falando que vai treinar. A Grã-Bretanha hoje, né, o Rishi Sunak, por exemplo, falou também novamente que OTAN, União Europeia e Estados Unidos, eles são consenso no momento. Não há chance de nenhum tipo de paz enquanto a Rússia não tirar as suas tropas de Donbás, de Zaporísia, da Crimeia, inclusive. Então, assim, o G7 terminou de uma maneira muito ruim, né? Com uma polaridade muito grande ali entre G7 e Rússia e China. E o Brasil, como claramente tentou uma postura de neutralidade, mas acho que o G7 queria uma postura um pouco mais aguerrida do Brasil em defesa da Ucrânia, acabou isolando o governo brasileiro para o finalzinho da reunião. Você acha que a postura do Brasil, galera, foi correta? Lembrando, tá, que o Lula falou que ia receber, só o Zelensky atrasou. Quem tá certo, quem tá falando a verdade, cara, eu juro que eu não sei. Mas ele deixou bem claro que ele percebe que nesse momento nem o Zelensky e nem o Putin querem falar em paz. E é o que eu sempre falo para vocês. Eu acho que ninguém quer mesmo, porque os dois, eles percebem algum tipo de chance de vitória nesse momento. O Zelensky, com o apoio do Ocidente, os Estados Unidos, por exemplo, vai mandar mais 375 milhões aí de dólares, galera. Convenhamos, é um valor, assim, sensacional, para cima de 1 bilhão, né? Isso é mais um plano de ajuda econômica. Promessa do Reino Unido, da Dinamarca, Aliança dos Caças, Portugal, Alemanha, a França e combatentes italianos. Então, assim, a Ucrânia está aumentando sua moral para um possível contra-ataque. Eu não vejo hoje
hoje eles tentando negociar para perder uma parte do seu território. Muito menos a Rússia, que considera que nesse momento perder território poderia enfraquecer o Putin, e talvez porque também eles consideram que eles têm sim chance de vitória. Com o Kadyrov, o Prigozhin, que vai abandonar Bakhmut, mas se coloca à disposição do exército da Rússia. A Rússia tem a sua dissuasão nuclear, é fato. Então, pelo menos no momento, eu não vejo, infelizmente, chance de vitória. Que, aliás, chance de paz, né? Então, inclusive foi uma fala do Lula, né? Que ninguém, de novo, aquela fala dele, né? Que ninguém fala em paz, todo mundo só fala em conflito e aumento das tensões. O que você achou do posicionamento do Brasil na reunião do G7? Deixa aí nos comentários, tá? Lembrando, pessoal, que a gente também teve uma notícia importante sobre a região do Cáucaso, envolvendo Armênia e Azerbaijão. Inclusive, existe aula na plataforma professor Ricardo Marcílio, vejam lá, tá? Que eu traço todo o histórico do conflito em Nagorno-Karabakh. Conflito envolvendo os armênios e os azeres, Armênia e Azerbaijão. Pois bem, pessoal, a gente sabe que isso é quase uma guerra por procuração, em que o Azerbaijão... Quase não, é uma guerra por procuração, né? Em que o Azerbaijão, ele é alimentado e financiado pelos turcos, inclusive com drones, equipamentos militares, enfim. E a Armênia, ela seria, né, eu diria que faltou um pouco mais de apoio, inclusive a própria Armênia criticou isso, parte da Rússia, uma aliada dos russos. Ali na região, tá? Na região do Cáucaso. A Rússia deveria proteger um pouco mais a Armênia. Tentou, pessoal, no passado fazer um acordo de paz, mediar a situação com a Turquia, enfim. Mas, assim, o apoio ele foi muito aquém do que o necessário, inclusive para a própria Armênia. Percebendo o enfraquecimento das suas posições, o primeiro-ministro da Armênia deu declarações públicas, inclusive até uma foto viralizou, né? Porque acho que mostra bastante o que foi essa declaração. A Armênia com a cabeça baixa, meio chateada com a situação, e os azeres satisfeitos, né, apertando a mão dos armênios, em que eles reconhecem que Nagorno-Karabakh de novo, ainda está no campo da especulação, tá? Mas praticamente confirmado, só falta a assinatura de um acordo, um tratado de paz, em que eles reconhecem que Nagorno-Karabakh é território dos azeres, desde que os azeres prometam não provocar um etnicídio, não matar a população local descendentes de armênios. Professor, isso vai acontecer? Talvez sim, pelas declarações. Talvez não, porque a gente sabe que a mobilização dos armênios, até na própria comunidade internacional, pô, galera, tem vários armênios que vivem aqui no Brasil, inclusive, tá? Que eles falam, galera, que não existe chance de Nagorno-Karabakh ser reconhecido como um território dos azeres. Isso não tem procedência étnica, histórica, enfim. Então que eles vão lutar, mesmo contra as palavras do primeiro-ministro, para que Nagorno-Karabakh seja da Armênia ou, pelo menos, independente. Uma autodeterminação ali dos povos. O que vai acontecer, galera, não sei, mas eu diria que se de fato a Armênia ceder o território, vai ter um certo rancorzinho frente aos russos, que não apoiaram com a devida força de vontade, vamos colocar assim, a finalização desse conflito, né, e o apoio ali para os armênios em Nagorno-Karabakh. E para finalizar, galera, eu diria para vocês que pós-reunião do G7, os Estados Unidos agora têm praticamente 10 dias para conseguir solucionar um problema bem grave acerca da sua economia. A gente sabe que os Estados Unidos ele tem a maior dívida externa do mundo e uma dívida pública gigantesca, que inclusive vai superar, pessoal, a casa dos 31,4 trilhões de dólares, que é o limite máximo do teto da dívida pública americana. E aí, não tem, em tese, nenhum problema, desde que o Congresso autorize subir o teto dessa dívida pública. Qual o problema? Ano que vem é ano eleitoral. O Biden não quer reduzir os gastos, porque ele considera que reduzir os gastos poderia diminuir também a sua popularidade às vésperas de um pleito eleitoral. Hoje, o presidente da Câmara é o Kevin McCarthy, que é um cara republicano. Ele anunciou que para aprovar esse rombo, né, esse aumento do teto dos gastos, do endividamento dos Estados Unidos, os Estados Unidos precisariam voltar aos gastos públicos que teve em 2022. Isso significaria uma mexida nas contas públicas americanas na casa de 130 bilhões de dólares, um corte em 130 bilhões de dólares. Os democratas falam que isso não é preciso, porque eles têm um plano, uma reforma tributária, vamos colocar assim, que pretende aumentar impostos nos empresários e nos mais ricos, que já dariam conta de pagar o déficit desse aumento dos títulos públicos. Vão ter 10 dias aí para negociar, né? Dia 1º de junho. A secretária do Tesouro, a Janet Yellen, já considera que é praticamente impossível um acordo que agrade democratas e republicanos. Se não for possível, os americanos não vão conseguir mais fazer gastos públicos, o que pode provocar, pelo menos enquanto não for fechado um acordo, um colapso
da dívida pública do país. Galera, convenhamos, se o dólar já está sofrendo um pouquinho, né? A Bolívia, por exemplo, recentemente anunciou também a desdolarização das suas relações econômicas com os chineses. Depois de Argentina, depois de Brasil, depois de Arábia Saudita. Eu diria que um baque de não conseguir pagar as contas, mesmo em um período curto, enquanto não é acertado o aumento do teto, caminha mais, né, nessa via de desdolarização e desconfiança da economia americana. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.